Olá, seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspecto, Cinemação, Wannabe Nerd e Jet.com.br. Último e mais importante, porque esse é um vídeo da sessão de meia-noite. Coming Home in the Dark, Indo pra Casa à Noite, filme da Terra-média. Filme da Nova Zelândia. Aqui no festival não é o primeiro filme da Nova Zelândia, tem aqui, até porque os filmes do Taika Waititi, né, os filmes neozelandeses do Taika Waititi já tinham vindo pra cá antes, que eu só posso definir com uma palavra, né, como faria o Renan do Choque de Cultura: brutal. Por quê? Esse filme é realmente brutal, ele não dá sossego, né? Com 5 minutos de filme começa a desgraça e vai até a última cena, certo? Mas quando eu digo que começa a desgraça, né, e que ele é brutal, não é uma brutalidade de você ter gore o tempo inteiro no filme, apesar de ter bastante gore no filme e de ter bastante violência no filme, mas é porque o filme tem uma densidade psicológica muito grande, desde a primeira cena de violência até a última cena, até o desfecho. Tudo que acontece no filme tem uma densidade psicológica muito grande. E o mais importante, né, desse filme é que ele não trata de... Não é funny games, entendeu? Não é violência gratuita, né? Que no Brasil, inclusive, botaram o nome de funny games, violência gratuita, né, no filme do Michael Haneke. Não é uma ideia de violência gratuita, né? Existe uma motivação que aparece no filme, e essa motivação realmente também é brutal e também é muito pesada e leva a vários desdobramentos no decorrer da história. E ao longo do tempo, diria assim que os predadores e as presas, né, que estão envolvidas nesse filme acabam desenvolvendo um vínculo emocional, mas muito diferente do que a gente imagina, né? Então esse filme subverte um pouco as nossas expectativas, né? Porque assim, a gente está acostumado com muito filme americano, ou mesmo os filmes de terror europeu, né? Porque os filmes de terror europeu, os filmes europeus de terror também tem uma estrutura bastante típica de filme de terror, que é muito mais próximo do cinema comercial, por exemplo, que os dramas europeus, certo? E isso faz bastante diferença. Mas esse filme, ele subverte a expectativa, né? Quer dizer, quando a gente acha, bom, nesse momento aqui, o que vai acontecer agora? Vai acontecer tal coisa, vai ter tal desfecho, que seria o desfecho previsível. Não, pum, acontece outra coisa. Tapa na tua cara, né? E aí a coisa tá andando, agora aconteceu isso, tal, vai acontecer isso. Aí você olha, não, soco no seu nariz. Aí anda mais um pouquinho e tal, e aí, não, agora então é isso que vai acontecer. Soco no seu nariz de novo. Ele subverte as suas expectativas o tempo todo. E ao mesmo tempo, ele faz algumas coisas que eu acho impressionantes, né? Tem algumas cenas que eles estão andando no carro, né? O carro está andando à noite. E você tem, simplesmente assim, eles não estão falando nada. Eles não falam uma palavra durante 1 minuto ou 2, e somente com as expressões no olhar e a trilha sonora, você sente o peso da situação, entende absolutamente tudo que está acontecendo, e entende todas as reações dos personagens, todas as emoções que estão envolvidas ali, né, como consequência do evento que acabou de acontecer, que eu não posso dizer qual é. Isso acontece mais de uma vez no filme, né? Então, em alguns momentos, a gente tem aquelas cenas assim que a gente tem o carro andando na estrada à noite, né? Então a estrada completamente escura, né? Aquela estrada vicinal, completamente escura, só o farol do carro, a gente só vendo a frente do carro e a música, e aí corta para dentro do carro, e a gente vê as expressões deles e as coisas todas, e a gente sente o peso e a gente consegue adivinhar o que cada um daqueles personagens está pensando. E eu tenho que dizer para vocês que, assim, eu não estava esperando muito desse filme, né? Mas realmente é até agora o melhor filme que eu vi no festival, junto com Passing, mas com sentidos, né, totalmente opostos, certo? São estilos totalmente opostos de filme, mas que realmente me pegou, né? Me pegou. Teve momentos no filme, não, acho que a maior parte do filme, esse filme dá pouco alívio, certo? Então imagina se você está assistindo o filme, tá ali sentadinho, então daqui a pouco você tá assim, ó. E você tá assim, não porque você tá com frio, você tá assim porque você tá de guarda alta, entendeu? Você tá assustado de guarda alta, imaginando de onde vem aquele peso todo psicológico naquela situação, né? E qual a decisão que os personagens vão tomar em relação a determinadas coisas, e a gente vai descobrindo então o desdobramento das suas motivações. Filme
excelente, excelente. Ele me lembrou, não a história, né? Mas eu acho que o tom dele, sombrio, me lembrou Bad Day for the Cut, que foi um dos melhores filmes que eu vi aqui em 2017. Inclusive, estava disponível na Netflix Brasil. Não sei se ainda está no catálogo. Recomendo fortemente que você procure, porque é muito bom. Me lembrou aquele tipo de filme, certo? Que é um filme pequeno, mas muito bem feito, ótimos atores e com um roteiro maravilhoso e assustador, assim, num nível que vai um pouco lá no fundo do nosso coração e sai pela espinha, assim, e sobe o frio pela espinha e sai pela boca, sabe? Porque tudo começa com uma família indo acampar num lugar isolado, né? E, bom, é onde as pessoas vão acampar, né? Senão não é um acampamento. E o filme ainda explora lindamente assim, as paisagens da Nova Zelândia, né, as montanhas da Terra-média, como eu brinquei no começo. Realmente um filme sensacional. Se você gosta de terror e gosta de terror psicológico, né, com gore, então tem um pouco de body horror e um pouco de gore, mas que o peso psicológico desse filme é muito maior do que a violência física, e isso torna muito mais brutal. Por isso, Coming Home in the Dark fica com 5 estrelas de 5. É o segundo 5 do festival até agora, em 11 filmes. A média de não está muito alta, embora tenha tido vários 4,5 de 5 até agora, né? Eu seleciono bem os filmes que eu vou ver. Mas se você chegou até o fim desse vídeo, por favor, curta, compartilhe nas redes sociais e se inscreva no canal, por favor. A gente tem vídeos aqui que tem 30 mil visualizações do Festival de Sundance e as pessoas não se inscrevem no canal. Se inscreva no canal para nos ajudar, para você custa pouco, para a gente ajuda muito e nos ajuda a divulgar o nosso trabalho com cinema independente. E amanhã, quarto dia, tem mais Conexão Sundance para vocês.